Vamos retomar o ciclo normal do Centro Automóvel no Rádio Jornal do Centro, e neste caso também transmitido na gravação na televisão, com um homem dos automóveis de há muitos e muitos anos, Carlos Magalhães. Obrigado pela tua presença, à distância, mas naturalmente que não há de faltar a oportunidade de estares aqui e vires ao estúdio. São contingências dos tempos presentes. Obrigado pela tua disponibilidade. Sempre à vossa disposição. A primeira questão é esta: como é que tu, que tinhas um projeto muito bom tinhas e tens um projeto muito bom para 2020 com a Hyundai e com o Bruno Magalhães, como é que tens vivido esta fase desta situação de crise da saúde pública? Em primeiro de tudo, vivo como toda a gente tem vivido, que é respeitando as normas de segurança impostas pela Direção-Geral de Saúde, que é daquele distanciamento social, o confinamento, etc. As coisas, felizmente, têm vindo a suceder passo a passo e a gente a libertar-se desse confinamento e de toda esta pandemia que nos atinge. Mas em relação ao nosso projeto, como deves calcular, as coisas atrasaram-se. Muita frustração. Exato, as coisas atrasaram-se, provas que não irão ser feitas, provas canceladas, provas adiadas, que o adiar destas provas significa cancelar, provavelmente. Está mais que implícito que elas serão canceladas, e como tal, aquilo que a priori seria um projeto fantástico, neste momento não deixa de ser, mas não é aquilo que nós estávamos à espera, porque nós nesta altura, se as coisas tivessem corrido dentro da normalidade, já teríamos feito bastantes provas. Queres recordar aos nossos ouvintes qual era o projeto em concreto para 2020? Qual era? Embora naturalmente com estas contingências. Exato, nós para 2020 tínhamos o time Hyundai Portugal tinha-se proposto a participar no Campeonato Nacional e no Campeonato da Europa de Rallys. Neste momento não sabemos como é que está o Campeonato da Europa de Rallys, mas eu tenho sérias dúvidas de que consiga ir avante. Em termos de campeonato nacional, hoje foi emanada uma ordem por parte da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, em que estão abertas, ou seja, podemos começar a realizar provas, e como tal, daquilo que se sabe, já foram canceladas 3 provas do campeonato nacional. Seguramente estão afastadas. Exatamente. E como tal, resta-nos as 6 provas que faltam, que é o Rally de Castelo Branco, Madeira, Açores, o Rally o Rota do Vidro, o Rally lá em cima do Alcântara e o Rally do Algarve. O projeto não está, em termos do Campeonato de Rallys, não está colocado em questão. É para fazer. É para fazer. Em termos do Campeonato da Europa, é como digo, estamos expectantes para saber o que é que vai acontecer, porque neste momento não há ainda nenhuma definição. Ainda não há nada definido, as provas têm sido adiadas, a próxima prova que está prevista será o Rally o Roma Capitale, e eu não creio que o Rally sequer vá avante. A Itália não será até que é um Rally que é em Itália, ainda por cima, mas bem, não será pelo facto de ser Itália, mas pelo facto de Itália ter sido o país que foi gravemente atingido por esta pandemia, e como tal não sei até que ponto é que será viável fazer-se o Rally, mas cá estamos para aguardar. O objetivo neste momento, cingido ao Campeonato de Portugal de Rallys, o objetivo é a conquista do campeonato. Estamos a começar esta nossa conversa pelo final, mas em função também até as próprias contingências da pandemia nos leva a esta circunstância. Isto é o nosso propósito nos automóveis. Quando vamos para o campeonato, é para ganhar. Seja o campeonato da Europa, seja o campeonato nacional. Não vou falar do campeonato do mundo, porque isso, como se costuma dizer na nossa terra, são outros 500. Mas pronto.
No que toca aqui ao nosso campeonato, claro que nós estamos com a disposição de ganhar. O primeiro rally não nos correu tão bem quanto queríamos, de qualquer maneira fizemos um segundo lugar e está tudo em aberto porque faltam 6 provas e até lá, como se costuma dizer na nossa terra, até o lavar de cestos é vindima. E quando é que tu começaste a lavar os cestos na vindima? Isto é, quando é que tu começaste a participar ativamente do desporto motorizado? Alguma razão específica ou especial para que tivesse uma paixão que surgiu por influência de alguém, por um gosto próprio? Foi uma coisa que foi construída? Eu penso que isto, nem eu me lembro como é que isto nasceu, mas isto foi uma coisa espontânea que apareceu, como o despertar do pessoal que gosta deste pequenino, gosta de futebol e tal, e cria os seus ídolos, tem os seus ídolos. Eu não me lembro há quantos anos foi, deixa eu ver que horas são, mas para aí há 30 e tal anos, 40 anos, que comecei a gostar de automóveis e lembro-me perfeitamente. Se bem te recordas, encontramos na Lagoa Azul a seguir ao centro de 15 anos, recordas bem? Perfeitamente. Portanto, estamos a falar de há 36 anos, quase, ou 34 anos. Olha, está aí uma fotografia, passado uns anos, juntamente com o Joaquim Santos, que fizemos o Rally de Portugal. A fotografia para a televisão, na rádio naturalmente não, mas é uma fotografia que o Carlos tem uns anitos a menos. E está essa fotografia puxando bem atrás, isso estamos com menos de 28 anos, 29 anos. Se foi 91 ou 92, penso que 91. Tu fazes o teu primeiro rally, creio, em 1990. Em 1990, com o António Novaes no então campeonato regional de iniciados, regional norte de iniciados, porque na altura, para se passar para os consagrados, era obrigatório fazer-se no mínimo 2 provas do campeonato regional de iniciados. Eu fiz as 2 provas, em termos de experiência, já na altura navegava o Joaquim Santos nos reconhecimentos, na altura na Diabolic, e como tal, experiência não me faltava já. Mas, pronto, era preciso fazer isso para passar para os consagrados e a partir daí naveguei. Foi uma carreira que já lá é aquilo que sabe, pronto. Naveguei logo a seguir o Zero Araújo, em 2 provas no troféu R5 GT Tour e a partir daí passei para o lado de Joaquim Santos. Porque alguma vez tiveste a tentação, tiveste possibilidade, ou pensaste em estar ao volante, ou, enfim, a circunstância de seres navegador, copiloto, pendura, como se diz em linguagem comum, foi fruto das circunstâncias, foi uma questão deliberada da tua parte? Eu acho que é tudo um pouco, é fruto das circunstâncias. Nunca tive grande jeito para conduzir, conduzir naquelas condições, como é lógico. Em termos de condições económicas, que era na altura era preciso para uma coisa daquelas, como é lógico, não as tinha, e como tal, a maneira mais fácil de entrar era para o banco do lado direito. Surgiu o convite na altura do Joaquim Santos para fazer reconhecimentos, essa coisa toda, e a partir daí foi-se desenvolvendo. O teu nome surge, não é? Exato. Isso? Começa a desenvolver aquela relação com o Kim, pronto, os ralis, campeonatos, e fomos por aí fora. Campeão várias vezes. Queres recordar? Uma com o Joaquim Santos em 92, outra com o Miguel Campos em 2002, creio, 2002. Uhum. Depois tenho com o Bruno Magalhães 2 campeonatos. Algum deles que tenha tido um sabor mais especial? Como é lógico, o primeiro. Todos são diferentes? Todos são diferentes, todos tiveram o seu sabor. Mas como é lógico, o primeiro campeonato é sempre o primeiro, é como tudo. O primeiro é sempre a primeira experiência nova e como tal, e ainda por cima ao lado de Joaquim Santos. Com quem tinhas uma relação especial? Já tinha e tenho uma relação muito especial com o Kim, falamos a miúdo e tal, mas nunca deixámos de entrar em contacto um com o outro. Lá nos encontramos a miúdo. Essa fase é com o Toyota em 90, em 92? Em 91 e 92, com o Toyota.
Pronto, foi logo a seguir ao O que é que o término Toyota tinha a ver com o Renault 5 GT Turbo ou com o Renault 11 Turbo? Os carros que tinhas nestas primeiras provas? Nada, o Fazol tinha, a única coisa que tinha era 4 rodas e a carroceria e o rollback, porque de resto era tudo diferente. O R5 e o Renault 11 Turbo eram carros de tração à frente, o Toyota era de carro de tração às 4 rodas, independentemente do 11 ter de turbo e do R5 também ter turbo, o Toyota também tinha turbo, mas enfim, um pouco mais desenvolvido, e era um carro de uma geração superior à do R5 e do R11. Depois tivemos, além deste, tínhamos o anterior, que era com a decoração azul e amarela, que foi o 91, este é o 92, que este carro era um ex-carro fábrica, que era um carro que É aquele que estamos a ver. Exatamente, pertenceu ao Armin Schwarz, foi conduzido pelo Armin Schwarz num rally da Acrópole, e ainda bem que ele não estragou, está aí, pronto. Infelizmente estragamos nós depois no rally no Alto Tâmega, mas isso... O que é que aconteceu? Foi um princípio furulento, e numa esquerda muito rápida, o pneu da frente, pura e simplesmente a roda descolou, e a partir daí não há mais nada a fazer. É rezar que a coisa não corra bem. Estás a falar de um acidente, tiveste um acidente com alguma gravidade há uns 8, 9 anos. Tive em França com o Daniel Oliveira, num sítio onde curiosamente me confessou mais tarde o Sebastião Ogier, que teve para ficar lá também. Era uma curva que tínhamos as notas dos batedores com alguma areia, e quando chegamos lá a curva era tinha uma ligeira lomba. Portanto, no início da curva não conseguíamos ver o final da curva, e a partir de uma certa altura a gente chegou e abordamos a curva normalmente, só que a partir de uma certa altura aquilo não era pelas linhas, como a gente tinha, ou como os nossos batedores tinham dito, aquilo era uma autêntica praia, chamemos-lhe assim, aquilo tinha mais areia do que a praia aqui da Póvoa. Enfim, não é preciso dizer mais nada, entramos em slide, bateu com o meu lado numa pedra enorme, e curiosamente aconteceu porque a minha baqué era mais larga do que aquilo que eu queria. Eu disse que queria uma baqué mais estreita, mas não havia, e como tal, com o impacto joguei ali um bocado dentro da baqué, e ao entrar em contacto com a parte lateral direita da baqué, parti 3 costelas. Foi o teu... Eu apaguei e pronto, e por precaução fui para o hospital, e segundo as normas da FIA tive que ficar 2 dias de observação em Colmar, em França. Pronto, mas de resto foram só os costelas partidos, não há nada mais. O pior acidente que eu tive, possivelmente terá sido... há 2 acidentes graves que eu tive, graças a Deus não nos aleijamos. Foi um com o Miguel Campos no Algarve, na classificativa da Foia, no meio do nevoeiro, que a gente saiu despistado para o meio estávamos a guiar pela estrada, e de um momento para o outro, quando fomos a dar por ela, a estrada tinha acabado e era um caminho de terra. E em sexta, portanto, as coisas não correram muito bem. Capotamos de frente. Outro acidente foi com o Bruno Magalhães, mas foi por um problema, ficámos sem travões na descida na Madeira, na descida do Palheiro Ferreiro. Esse foi gravado. Esse é um acidente que foi visto por muita gente. Exatamente, esse acidente. Impressiona. É porque quando tentou travar não estava lá nada. Os travões tinham aquecido, pronto, e acabou, não havia nada a fazer, e saímos de estrada. Qual é a sensação quando se tem a perspectiva de que não há nada a fazer? O que é que... as coisas acontecem tão rapidamente que nem dá para pensar, que nem dá para pensar. Aquilo é quase automático. Nem dá para pensar. Aquilo aconteceu, pronto, saiu de estrada,
e aquilo Há um instinto de proteção, dá uma parte do corpo. Tentarmos encolher, pronto, largar as notas para a gente se agarrar bem aos cintos, mas de resto não há grande coisa a fazer, porque aquilo é tão rápido, quando a gente pensando que há um acidente que demora 2, 3 segundos, isso é uma eternidade. Estamos a ver agora imagens com o João Barros num troço no Rally de Paredes de há 2 anos. Tu, aliás, navegaste imensos pilotos e fizeste até várias provas do Campeonato do Mundo já há pouco referiste, com o Daniel, incluindo com o Mini WRC. O Mini WRC, depois passamos para o Ford Fiesta, o WRC. Como é que surgiu esse convite? Tu, em algum momento... Esse convite surgiu por curiosidade. Fomos fazer um rally em Itália, o Rally de Sanremo, eu e o Bruno Magalhães, na altura da Peugeot, e fizemos o rally, e o Daniel Oliveira estava a correr na altura com um navegador brasileiro, que eu não me lembro qual é que era na altura. Bem, mas adiante. E estávamos ali, como estávamos lado a lado, conversávamos uns com os outros e tal, e a páginas tantas diz assim o Bruno: olha, o que o Carlos ainda vai ser teu navegador. Epá, aquilo evoluiu, surgiu o convite e pronto, e lá apareci. Quantas provas fizeste? Creio que 2 anos, pelo menos. Fizemos 2 anos completos, depois mais um ano, assim, interrompido. Fizemos seguramente 20 e qualquer coisa provas. Não tenho presente o número exato das provas que fizemos, mas fizemos 20 e tal provas. Inclusive, eu fiz provas também do campeonato argentino com ele, com um Subaru que ele tinha. Fizemos algumas provas na Áustria, no campeonato austríaco, com o R5, com o Ford, mas na versão RRC, que era aquilo abaixo do WRC. E pronto, fizemos algumas provas aqui. Nessa época, pronto. Tu eras verdadeiramente profissional? Eu continuo a ser profissional, que é aquilo que eu vivo, é dos automóveis. Falem do papel de navegador, faço também testes com as equipas de fábrica, só que neste momento, e aquilo que também estava previsto em termos de testes, o plano de testes para este ano, também foi tudo por água abaixo, atendendo à pandemia que nos afetou. Normalmente, todos os anos faço os testes com a Hyundai, com a Ford, alguns pilotos privados. Este ano, por exemplo, fiz antes do Rally de Faf, fiz com os irmãos Heller, os chilenos, fiz os testes com ele. De resto, estava previsto, não sei se haverá algum teste ainda este ano, mas a ver, vai ser uma coisa muito pequena e não acredito que seja com uma equipa de Faf. Sentes-te bem sentes-te realizado em termos profissionais com esta tua atividade? Sim. Era isto que tu ambicionavas, era isto que tu gostavas de fazer? Porque, assim, em termos académicos, fui fazer uma licenciatura em produção animal. Nunca exerci, sempre foi o meu trabalho sempre foi este, há muitos anos, mas pronto. Podes precisar um dia. Exato, posso precisar um dia, mas até lá... mas enquanto puderes, é disto. Enquanto puder, é isto. Há uma altura, entretanto, depois do 15 Santos, que fazes alguns ralis com o Zé Miguel Leite Faria. Com o Zé Miguel Leite Faria, faço com o Rui, com o Luís Pinho, algumas provas dos clássicos. Na altura, com um Fiat 124, e aquilo era uma coisa engraçada, os clássicos, porque... Na altura em que os clássicos eram carros como é que não eram muito evoluídos, porque hoje em dia os clássicos a gente vai ver, já tem preparações, aquilo é uma coisa de outro mundo. Só para ter uma ideia, nós chegávamos ao cúmulo de ir arranjar peças à sucata, porque não havia mais nada, não é? Mas era engraçado porque o ambiente que envolvia a corrida era fenomenal. Depois fiz provas com o Zé Miguel Leite Faria, com um score,
A Roda era uma equipa bem estruturada e bem organizada. Sim. Era uma boa equipa que faz falta, como qualquer outra equipa que já saiu do Campeonato Nacional, faz falta no Campeonato Nacional. Daí passei para a Mitsubishi, com o Sr. Miguel Campos. Passei para o... Ainda fizeste alguma prova com o Miguel Campos, com o Ibiza? Fiz, cheguei a fazer, foi as primeiras provas que fiz com ele, foi com o Ibiza, sim senhora. Por acaso temos uma história curiosa no Algarve. Conta as histórias. Que há um navegador que nos pergunta como é que nós, ao fim do primeiro dia de Ibiza, estávamos em 7º lugar da geral. Eu disse, olha, é muito fácil, é porque há 6 pilotos que andam mais depressa do que nós. E pronto, foi uma resposta assim, um bocado... É aí que começa o Miguel Campos a trilhar. Sim, exato, porque ele na altura tinha umas notas um bocado esquisitas, começámos a evoluir as notas e a partir daí andamos juntos, porrada de anos. E fizeste muitos rallies com o Miguel Campos, em que épocas em que terminaste todos os rallies. O Miguel Campos terá, de facto, se calhar há um recorde de ter terminado umas dezenas e dezenas de rallies sem qualquer desistência. Exatamente, quer no Mitsubishi, quer no Peugeot, temos um histórico de desistências muito pequeno. E as provas que fizemos... eu penso que, em parte, além de, como é lógico, dos carros muito bem preparados e daí desejar endereçar aos mecânicos que na altura faziam parte dos meus parabéns, também fazia parte a metodologia do Miguel, porque o Miguel era uma pessoa que não gostava de abusar do material. E isso, quer pareça, quer não, vai-se refletir no final se as coisas correm bem, se correm mal. Porque... Sem deixar de ser rápido. Exato, sem deixar de ser rápido, que era o interessante, era não é fácil conjugar. Não, é assim, porque uma pessoa, por vezes, quando tenta ser rápido, abstrai-se do resto e vai só na condução e não importa se passa por cima disto, se passa por cima daquilo, quer andar depressa, chegar o mais depressa possível ao final das classificativas. O Miguel, independentemente de fazer isso, não gostava de pisar, como se costuma dizer, pôr o pé em ramo verde e como tal, não gostava de estragar material. Depois há também fizeste um rally no intermédio com, salvemos os Açores, com o Gustavo Louro, também navegaste com o Pedro Meireles. Pedro Meireles com o projeto da Volkswagen, do Polo Super 1600. Naveguei, do Pedro Meireles, passei depois para o Bruno Magalhães. Fizeste também rallies, também fizeste com o Pedro Azeredo, salvo erro. Fiz com o Pedro Azeredo na Renault Portugal. Na Renault Portugal. Fizemos uma época, a última época da Renault Portugal, em 1999. Fiz dos Açores, fiz também, independentemente do Gustavo Louro, fiz também com o Hugo Mesquita, de São Miguel, no Mitsubishi. Em termos de madeirenses, nunca fiz rallies com nenhum madeirense. Fiz, tanto cá continentais, e estrangeiros fiz com o John Bosch. Fizeste na holandês, com o Nissan Sunny. Exato, o Sunny GTR. Como é que surge essa, assim... Surgiu a hipótese de fazer um campeonato da Europa, um campeonato do mundo, e nesse, entretanto, surgiu o convite para fazermos uma prova. E essa prova foi o Rally Wellandorn, mais conhecido por Rally das Tulipas, e lá fomos fazer no... Foi a tua primeira prova internacional? A minha primeira prova internacional. Em inglês todo. Em 92. Em 92. Quando és campeão com o Miguel Campos, em 2002, já tinhas tido, como disseste, com o Joaquim Santos, em 2002 ganharam 7 provas, e uma delas aqui bem próxima de nós, o Dom Lafões. Exatamente. Recordas-te, certamente? Tens ideia das classificativas? Do Dom Lafões, deixa-me cá ver. Ora, tinha para aí
uma classificativa ali para perto do aeródromo. O aeródromo. Exatamente. Criaste Castro Daire, Mões. Castro Daire, Mões. Havia uma classificativa que já chegou a ser feita no Rally de Portugal, que era uma parte em asfalto, vinha de terra, e a gente fazia isso, penso que nos 2 sentidos, em asfalto. Também é para ir perto do aeródromo. O que é que havia mais? A gente ia para ali nas classificativas para perto de Tondela. Ainda não havia Vozela, exatamente. Senhora do Castelo. Senhora do Castelo, exatamente. Chegámos a ir perto de uma classificativa que ia ali perto de Manhouce, se não me engano. São Pedro na Freita, não é? Na zona. Freita, exatamente. Tanto é que a gente dizia que eles podiam fazer os 2 clubes, o Sport Clube do Porto e o Estrela Vigorosa, se juntassem os 2 faziam um excelente rally, a começar em São João da Madeira e acabar em Viseu, e no ano seguinte fazer o vice-versa. Fazer ao contrário. E pronto, faziam um excelente rally mas pronto. Depois do campeonato em 2002, tens a aventura europeia com Miguel Campos. Exatamente. Estruturado com a Peugeot. O que é que faltou para o título? Foram vice-campeões. Vice-campeões com os mesmos pontos que o campeão, que foi o Bruno Thierry. O que nos faltou foi o que estava previamente estabelecido, que era na altura de fazermos o Rally da Polónia, a seguir fazer o Rally da Hungria, ou da Roménia, ou por aí perto, ou da Bulgária, não sei qual deles é que era. E optaram para que... Faltou o budget. Não sei se faltou o budget, não houve ali uma opção não esteve sequer programado. Não esteve sequer programado. Como não fomos, depois ficámos à procura do prejuízo e pronto, foi o que foi. Um sabor amargo. Podíamos ter sido campeões europeus em 2003, ficámos em segundo lugar, os mesmos pontos do Bruno Thierry, mas pronto, ficámos em segundo lugar. Com várias vitórias. Sim, fomos... ganhámos o Rally da Polónia, ganhámos o Rally das Canárias, fomos o primeiro estrangeiro a ganhar as 1000 milhas em Itália e por aí fora. Para preparar um Rally do Europeu e um Rally do Mundial, enfim, sabemos que ultimamente os reconhecimentos são muito restritos. Ainda fizeste rallies em que, enfim, os treinos, os reconhecimentos... Era uma festa, era aquilo, os treinos na altura, aquilo nem sei se chamariam reconhecimentos, aquilo valia tudo. Mas, eu posso dar um exemplo. Íamos, por exemplo, fazer o Rally das Camélias, e o Rally das Camélias, íamos para lá uma semana para reconhecer o Rally das Camélias, e acabávamos o Rally das Camélias, acabava no sábado, no domingo ficávamos no Estoril, e domingo, a partir de segunda-feira, a seguir ao Rally das Camélias, vínhamos a reconhecer o Rally de Portugal, começando na zona de Sintra. Zona de Sintra, zona de Mafra, por aí fora, Monte Junto, Figueiró dos Vinhos, vinhamos a reconhecer o asfalto, chegámos cá em cima, mudávamos de carro, íamos reconhecer a terra e ir para baixo, até o Rally de Portugal. Portanto, andávamos para aí um mês. Semanas e semanas. E nesses... Não só vocês, é evidente, todos. Todos. Era regra. Era regra porque, assim, era engraçado porque nessa altura havia mais convivência, porque tínhamos tempo para conviver. Juntávamos as equipas. Há uma história que te recordas desses? Certamente, mas há muitas histórias que tu vais contá-las cá pessoalmente. Há muitas histórias. Como deves calcular, há imensas histórias, não é? Do que aconteceu ao longo destes anos todos. Avança lá uma que te recordes assim. Coisas é que são tantas que nem sei por que ponto é de pegar, mas eu tenho uma história por acaso curiosa com uma ocasião com o Carlos Bico e com o Fernando Prata, na altura eles na Doriforte, e aconteceu que chegamos a uma área de serviço ali perto de Viseu. E eu perguntei ao Fernando, Fernando, está tudo bem? Então gostaste da parte nova do troço que havia aqui na zona dali de Passo Vieira, ali por cima de Guimarães, que era como é que se chamava aquilo?
Bem, um outro pequenininho. Que, lá de cima da Penha. É entre Guimarães, ali num cruzamento que dá para Guimarães, Felgueiras e Faro, que é chamada cruz, aquela parte ali chama-se Cruz da Argola, aquilo passa o Vieira, e o troço chamava-se. Epá, não me lembro agora. Não te recordas? Não, pronto. Mas o curioso é que chegamos e eu perguntei a Fana, gostaste daquela alteração e tal? Alteração? Sim. Epá, mas hoje estás a brincar comigo? Não, nós no ano passado íamos em frente e agora viramos à direita, damos aquela volta e vimos para trás. E o Fana faz aquela cara e diz assim, ó Pique, temos que ir a Guimarães no instante, vamos lá só, pronto, aquelas coisas e assim, pronto. Percebeste? Percebi assim que ele ficou um bocado coisa, mas também ainda bem que eu avisei, porque senão chegava lá no dia do rally e a coisa podia não correr bem. Essa é uma das histórias, como disse, uma das histórias. Há feito com advogados que há de contar muitas, seguramente. Vamos só agora à fase com o Bruno Magalhães. És campeão, ganhaste inclusive um rally aqui na zona, em Mortágua, creio que em 2008. Com Mortágua, exatamente. Sim. Também foi um projeto ganhador. O Peugeot era um carro... Era um carro fantástico. E a equipa Peugeot, de facto, fez uma boa aposta. Sim. Independentemente dos vários Peugeots que a gente possa encontrar a nível mundial, o que nos faz um carro bom é a manutenção que o carro tem e a equipa que está por trás do carro. E nesse aspecto a Peugeot Portugal era exímia. Dava-nos sempre um carro bom, ou aliás muito bom, e tinha sido sempre tudo no ponto. Fizemos várias provas, tanto no 207 e pronto, e é aquilo que sabe, ganhamos as provas que ganhamos. Os títulos que ganharam? Ganhamos dois campeonatos com a Peugeot. Tinha ganho já o outro com a Peugeot também, com o Miguel Campos. Portanto, ou seja, eu já era prata da casa. Mais recentemente, novamente com o Miguel Campos, tens vitórias como o melhor português no Rally de Portugal. No Rally de Portugal, exatamente. 2015 e 2017. Provas esporádicas que o Miguel gostava de fazer e gosta de fazer. E pronto, e ganhámos, fomos a equipa melhor portuguesa 2 anos consecutivos. 2015 e 2016. Fizeste um único rally com o Zé Pedro Fontes, também numa outra equipa oficial. Exatamente, no ano passado. Foi por... Estava na organização do chamado do cheque do Monday Test do Rally Portugal, que ocorre na segunda-feira, antes do Rally, e estava na partida a orientar os concorrentes que estavam a participar no Monday Test, quando me surgiu o convite do Zé Pedro Fontes, por impossibilidade da Inês, que teve um problema, complicação de saúde e não podia. E eu, pronto, sim senhora, não há problema nenhum. Acabei os testes, cheguei a casa, peguei na roupa, mala feita e siga para os reconhecimentos. Fomos para ali para perto de Coimbra para começar no dia seguinte os reconhecimentos na Lausanne. Mais uma participação numa equipa de fábrica. Sim, mais uma. De fábrica, uma equipa oficial. Também uma excelente equipa, Sports & You. Embora a gente tenha tido alguns problemas com o carro, mas pronto, isso faz parte das regras do jogo e não há nada a fazer. Quando o carro não quer, não há nada a fazer. Fizeste também em 2017, 2018 algumas provas com o Diogo Salva, inclusive fizeste provas com o Skoda e fizeste provas no estrangeiro. Sim, fizemos em Espanha. Na Acrópole, talvez? Na Acrópole, não fui eu que fiz a Acrópole, não. Tinha ideia que sim. Não, penso que a Acrópole terá sido com o Hugo Magalhães. Penso que terá sido com o Hugo Magalhães. Não foste tu, certo? Não, eu não fui. Na Acrópole, não. O ano passado também com o Joaquim Alves,
Sim, e mais uma experiência nos clássicos com o Eduardo Veiga. O Eduardo Veiga, com um carro muito engraçado, toda a gente conhece pelo skate, não é? O Ford Score, que é, diga-se de passagem, magnificamente guiado pelo Eduardo. Que diferença que é entre um clássico nos tempos presentes e o Hyundai? O que é que... É assim, eu quando o Score era um carro... quando me sentei no score do Eduardo Veiga, a cassete puxou-se um bocado atrás ao tempo do RS 1800 da Diabolic, mas pronto, aquilo foi assim, a comparação entre um carro e outro é um bocado... É impossível fazer. É impossível porque estamos a falar em distâncias de quase 30 anos. Em relação aos novos carros, bem, isto, como é que eu tenho de explicar? Isto não é comparar o incomparável, não há comparação, não é? Porque mesmo o comum dos mortais não se sabe o que é um R5. E como tal, termos tecnológicos, em termos de evoluções, quer a nível de suspensões, transmissões, motor, caixa, é tudo. É impensável estarmos a fazer uma comparação porque são coisas totalmente diferentes. A única coisa que eles têm em comum com os R5 é terem 4 rodas e pouco mais. É preciso muito coração para tirar o limite para chegar perto do limite dos carros da atualidade. Eu costumo dizer que os carros da atualidade, para chegar isto aos 80% do carro, muita gente chega lá. Para chegar aos 90%, já não são assim tantos que chegam. Para chegar aos 95% do carro, já se contam pela mão cheia. E para ir daí para cima. É quase que não há. É quase que não há. E os que há, depois pegam neles e levam-nos para as equipas de fábrica. Veja-se o que acontece com o Carlo Rovanperä, por exemplo. Que será seguramente um piloto sim. futuro. Sim, será um futuro campeão do mundo, de certeza absoluta. Qual é a tua aposta para este ano, para campeão do mundo em 2020? Enfim, olha, eu atendendo ao facto que tenho uma grande amizade com um sujeito de uma equipa de fábrica, que é um diretor de logística de uma equipa de fábrica, e ele manda-me todos os dias mensagens e diz, mais este que foi adiado, mais este foi cancelado. E agora recebemos a informação que foi cancelado tanto o Rally da Finlândia como o Rally da Nova Zelândia. Ora bem, cancelando o Rally da Nova Zelândia e a gente a fazer aquela futurologia, não estou a ver as equipas de fábrica enviarem para o outro lado do mundo o equipamento todo, por exemplo, a Austrália. Do Japão. Não, o Japão e depois a Austrália. Não, a Austrália não há, porque havia este ano aquele sistema de rotatividade de um ano. Certo, com a Nova Zelândia. Como não há Nova Zelândia, não estou a ver as equipas a enviarem o equipamento lá para o lado. Portanto, vai ser um campeonato europeu. Sim. Ou seja, só ficam aqui confinados às provas de ouro do Campeonato da Europa. Do Campeonato da Europa não, do continente. Na Europa, do continente europeu. O que é que se passa? Eu nem sei o que é que vai suceder em termos de campeonato do mundo, porque a seguir o próximo... Estes dois cancelamentos agora o da Finlândia não era esperado. O Rally da Sardenha, independentemente de ser numa ilha que não foi muito atingida pelo Covid, é a Itália. O Rally da Turquia não sabemos se aquilo é carne, se é peixe, não sabemos notícias nenhumas. A situação política e aquilo é parte da Europa, outra parte da Ásia, aquilo é desculpando ter uma salgalhada. E em termos desta pandemia, também não sabemos qual é o dia da manhã. Aquilo se para o dia da manhã, e com estes adiamentos de provas, muitas delas serão canceladas e não sei até que ponto é que vamos ter o Campeonato do Mundo. Isto só para dizer uma coisa, por exemplo, as provas que são adiadas, normalmente elas eram adiadas para uma data
que se aproximaria muito próxima, que seria muito próxima do fim do ano, atendendo aos problemas da pandemia e essa coisa toda. E as pessoas têm, as organizações, as entidades federativas, o Estado, chegaram ao ponto de pensar assim, bem, isto é muito bonito, a gente levar uma prova para o final do ano, mas depois temos que pensar que a distância que vai dessa prova para a prova do ano seguinte também fica encurtada e começa a haver ali, em termos de budgets para as provas, 2 provas seguidas com um espaço muito curto, que não é o ano civil como normalmente costuma ser, passará porventura em algumas provas para metade. Isso vai acarretar custos elevados e muito próximos uns dos outros, e penso que esta será uma das razões porque, por exemplo, algumas provas foram mesmo canceladas este ano e vêm em força para 2021. É preferível termos um bom campeonato de 2021 e os 2 campeonatos fazendo provas que não são ou que são realizáveis, entre aspas, mas que vão acarretar em termos económicos um acréscimo de valor, que é uma coisa insuportável. Carlos, o tempo é ditador aqui, nem damos pelo tempo passar, mas isso significa que vais ter de voltar cá para muito mais histórias. Com todo gosto. Obrigado pela tua disponibilidade. Oxalá que o campeonato escorra bem, oxalá que o campeonato se concretize, que não haja mais nenhuma tão ansiado, com tanto medo que temos de uma segunda vaga. Esperamos que nada disso aconteça e que o campeonato se realize e o melhor resultado possível. Para vós, naturalmente, será a vitória no campeonato. Obrigado, Carlos. Pedro, muito obrigado, e em nome do Bruno, em nome do time Hyundai Portugal. O Bruno, vamos contactar o Bruno também para termos uma conversa com ele. Espero encontrar-me com vocês. Com certeza, esperemos em Castelo Branco. Esperemos em Castelo Branco. Parece que teremos que ir cedo para ganhar, para termos lugar, não é? Por causa dos ajuntamentos. Exatamente, segundo as normas da Federação. Isso tem que ser assim, e como tal... Temos que respeitar. Tem que respeitar. Muito obrigado, Carlos, felicidades, e até um dia desses. Obrigado, Carlos. Obrigado, Pedro.